Olá, boa noite, como você está? O Identidade já está no ar e estou aqui pronta para contar mais uma história inspiradora para você. Hoje, aqui no Identidade, o Geraldo Fonseca vai compartilhar a sua história de conversão e como Deus cuidou de todo o percurso de sua vida, incluindo um acidente que ele poderia nunca mais ter andado. Mas hoje ele está bem fortalecido em sua fé. E aí, você também quer participar do Identidade? Quer contar a sua história? É só enviar um e-mail para a gente no identidadegeral@novotempo.com e a nossa produção vai fazer contato com você. Eu vou para um intervalo rápido, são só 30 segundos e na volta já vou estar aqui com o Geraldo para contar detalhes da história dele. Eu volto já. Geraldo Fonseca perdeu a sua esposa há pouco mais de 100 dias, mas ele é um homem forte, que hoje vai compartilhar a sua história de vida e de fé ao lado de Cristo. Mas sem nunca ter tido nenhum contato com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, depois do primeiro encontro com Deus em uma das igrejas, ele já teve a certeza que o seu chamado espiritual tinha acontecido. O Geraldo teve a oportunidade de trabalhar em alguns colégios adventistas em São Paulo e depois foi convidado para o seu ministério pastoral, o que era a sua grande paixão. Mas um grave acidente fez com que ele tivesse lesões cervicais, podendo até ficar sem andar. Mas mesmo assim, ele confiou em Deus e, contra todas as previsões médicas, voltou a andar e trabalhar. E ele já está aqui comigo. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Identidade. Oi, Gabi, eu que agradeço a oportunidade. Uma boa noite para todos nós e para você também. O primeiro contato que você teve com a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na verdade, foi uma secretária de onde você trabalhava. Ela sempre te chamava para ir à igreja, mas você não aceitava o convite. Até que você foi a uma formatura. Como é que você se sentiu na Igreja Adventista pela primeira vez? Olha, é algo inexplicável, porque eu até não tinha intenção de ir, né? Mas o rapaz, ele insistiu. No final da tarde ele me ligou, e aí, o senhor vai? Eu falei, eu vou. Aí eu tinha um Fusquinha bem velhinho, mas estava com problema. Eu falei para minha esposa, eu vou de ônibus mesmo. Aí peguei meu filho de 10 anos, de 8 aninhos, e nós fomos de ônibus. E para chegar lá no local foi difícil, pegamos várias condições. E quando eu cheguei, estava no início da solenidade de formatura. E quando eu entrei, eu vi aquele povão ali no NASP, né? E a pessoa falou, nós vamos fazer uma oração inicial. E eu fechei os olhos, meu filho do meu lado. Quando eu abri os olhos, eu senti algo totalmente inusitado, que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei, nossa, mas que coisa linda. Por que eu não crio os meus filhos nesse ritmo, nessa educação? E a partir dali, naquele momento, eu tomei a decisão de ser adventista. E quando você chegou em casa, você comentou dessa decisão para sua família? Como é que foi a reação? Aí é que foi complicado. Cheguei tarde, devido à localização, e a minha esposa me esperando lá na janela, inclusive. E a hora que eu entrei, eu disse para ela assim, olha, eu vou me tornar adventista. Ela falou, você ficou maluco? Onde você tirou essa ideia? Eu falei, depois eu te conto. E aí tudo aconteceu e nós, graças a Deus, vencemos todas as batalhas daí por diante. Naquela época, ainda já no início ali do contato com a igreja, você teve contato com o livro O Grande Conflito. Como é que foi a leitura? O que aconteceu dentro do seu coração, das verdades que você descobriu ali? Olha, tudo encaminhado por Deus. Na verdade, eu era de outra denominação, ativo, né? Tinha minhas atividades ali evangélicas, né? Missão de pregar o evangelho. Mas quando eu tive contato com um vizinho meu, que eu precisei de uma vaga de garagem, uma nova moradia que eu estava ali naquele bairro, ele me ofereceu O Grande Conflito. Ele disse para mim, você gosta de ler? Eu falei, eu não sou muito chegado, não. Ele falou assim, mas eu vou te dar esse livro aqui. Eu comecei a ler o livro. E eu gostei tanto, foi algo divino mesmo. E que eu li o livro em 45 dias, aquele bem grosso, aquela a versão mais tradicional ali, né? Eu li em 45 dias, amei. E comecei a procurar a Igreja Adventista. Eu até tinha esquecido da igreja que eu já havia ido lá no NASP. Mas aí ele falou, eu sou adventista. Eu falei, então, eu quero ir na tua igreja. Aí nós fomos numa quarta-feira, eu, ele e a esposa, e de lá eu nunca mais saí. E ali você aprendeu grandes verdades, inclusive uma sobre o sábado.
que é um desafio para muitos novos cristãos, digamos assim, porque é difícil encontrar um trabalho em que a gente consiga o sábado livre. Você teve essa dificuldade? Olha, eu não tive, porque graças a Deus eu sempre fui bem sucedido nos meus empregos. E quando eu conheci a mensagem, quando eu conheci a verdade, eu era gerente de uma empresa, do DCI, Diário Comércio e Indústria, em São Paulo. E nas diagramações dos anúncios, que eram sexta-feira à noite, eu nunca fiquei. E a minha secretária falou, não, eu fico para o senhor, pode ficar tranquilo. Mas aquilo me pesou a consciência. Eu pedi a demissão do emprego e aí fui trabalhar em outra empresa. E nessa época a sua esposa já tinha aceitado também? Não, foi difícil. Como é que foi todo esse processo? Minha esposa não aceitou, ela falou, eu não quero crente aqui em casa. Não que ela fosse uma pessoa, mas era uma pessoa super querida, mas ela falou, mas eles são muito grudentos, eu não quero que você continue com isso. E foi difícil. Aí depois de, inclusive na véspera do meu batismo, ela quis se separar, coisa bem séria mesmo. E nós até combinamos, infelizmente na época, assim, foi muito triste o nosso contato um sábado à tarde, ela falou, eu não quero mais saber de você, porque eu não quero que você seja crente. Falei, olha, então, infelizmente, nós vamos nos separar. E nós combinamos. Eu falei para ela, eu vou ficar com os 3 filhos e você fica com tudo que a gente tem. Ela falou, ok. Nossa, aquilo foi... Só dei uma dica, não queria que isso acontecesse. Né? Uhum. Aí fui para casa. Na segunda-feira, quando eu estava indo para o trabalho, ela me abraçou, beijou, chorou muito, pediu desculpa. E depois de 3 anos, ela se batizou, foi uma pessoa muito ativa, tesoureira de igreja, e vivemos em paz. Ou seja, não aconteceu o divórcio, Deus agiu ali antes, tocando no coração dela, e ela passou a estudar também, a fazer parte da igreja. Sim. Vocês criaram os 3 filhos nos princípios ali, nos caminhos de Deus. Sim, eu coloquei os 3 logo de início na escola adventista, e foi aí que as coisas foram acontecendo, guiados pela mão de Deus, com toda certeza. Tudo sobrenatural na minha vida a partir de aí. O que de sobrenatural aconteceu? Quais foram essas reviravoltas que aconteceram? Tranquilo, desde o início mesmo, desde o início. Porque eu era pai de aluno, né? E o diretor sempre nos cumprimentava, mas não tínhamos uma amizade assim, mais próxima. E uma manhã ele falou para mim, você quer dar aula na escola de adventistas? Eu falei, mas como, professor? Professor Dorli Reis. Falei para ele, mas como que eu vou dar aula se eu nunca frequentei uma sala de aula, nunca ministrei? Ele falou assim, não, mas eu estou precisando e eu vejo que você tem aquele jeitinho com seus filhos, quem sabe, você não quer me ajudar? Explicou a situação. E eu cheguei no meu emprego, que eu era concursado da Caixa Econômica, a gerente falou assim, olha, você é um excelente funcionário, não tenho nada contra você, mas pelo seu exemplo aqui eu vou te liberar. Eu fechei meu caixa e corri para a escola e fui dar aula de ciências, matemática e história. Olha só. Para o Ensino Fundamental 2. E como é que foi esse período, essa mudança de carreira para você, para sua família? Aí quando eu conheci a verdade, eu foquei muito na família. E eu falei, vou ficar próximo dos meus filhos, vou levá-los para a escola, isso é tudo que eu quero. E não pensei 2 vezes e deu tudo certo. Aí fui no mesmo dia procurar uma faculdade para fazer uma complementação, que eu já tinha a faculdade de economia, e fiz em 1 ano e meio essa complementação. E depois depois fui dar aula, fiquei dando aula em 3 colégios durante 1 ano e meio. Depois fui chamado também miraculosamente para ser diretor, para futuramente eu fazer pedagogia. E o milagre maior foi eu ter sido chamado para ser pastor. Para ser pastor, foi o capelão era o meu da escola. Sonho. Olha mas só. Eu não perdi, não é que eu não tinha esperança, era um sonho no meu coração, mas eu sabia que a obra não iria me chamar nunca. Porque eu tinha já 46 anos na época. Uhum. E eles chamavam em torno de, parece que de 35 anos, pelo menos é o que me informaram. Sim. Mas aí mais um milagre aconteceu. Tudo milagre na minha vida, a partir daí. Como é que foi, seu Geraldo, a sua vida ali nessa época que você ministrava as aulas, que você ia para o colégio, dar aulas, os filhos ali... Como é que foi essa reviravolta para você, assim? Você imaginava que isso ia acontecer? Que você ia ter uma mudança de carreira e uma mudança de vida por conta de uma fé diferente que você começou a desenvolver? Então, é aí que eu vejo a mão de Deus, né? Dá uma guinada, assim, 180 graus na minha vida. E não senti nenhum baque, porque a parte financeira também pesou muito. Eu, na época, ganhava 23 salários mínimos e fui ganhar o quê? Uns 3 na somatória, uns 3 salários. E nessa época a esposa já apoiava, assim? Porque é uma mudança financeira brusca, bem diferente. Graças a Deus ela apoiava, que ela era uma funcionária da Caixa Econômica Federal, então não nos faltou nada,
Então foi a mão de Deus mesmo. E eu tive o prazer de levar meus filhos para a escola até a adolescência, até irem para o colégio, que eles foram para um colégio interno quando cresceram. E eu só tenho que agradecer a Deus todo esse convívio que eu tive com eles, ver eles crescerem. Não há coisa melhor na vida de um pai ter esse privilégio de presenciar. Então o senhor vê hoje que valeu a pena toda essa mudança que vocês fizeram para conseguir criar os filhos dentro de uma fé que vocês estavam ali convictos de que realmente era o que Deus queria para vocês. Sim, com certeza. Meus filhos são bem-sucedidos, são pessoas de bem-sucedidos, profissionais, né? Honestos. Isso tudo é fruto de uma realização que Deus me deu de presente. Já tem netos? Tenho 7 netos. 7 netos? É um neto vai fazer 20 anos. Olha só. E uma netinha de 5. Uma netinha de 5. Raspinha do tacho aí. A gente vai fazer uma pausa aqui, mas no próximo bloco a gente vai explorar, inclusive, um pouquinho mais desse assunto. Ok. Você aí de casa, não saia daí. A gente está conversando hoje com o seu Geraldo, que teve uma vida totalmente diferente, transformada depois do contato com a fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no Deus Criador e Mantenedor de todas as coisas. A gente volta em instantes. Identidade de volta, hoje conhecendo a história do Geraldo Fonseca, que sentiu ali um chamado espiritual que transformaria a sua vida para sempre. Nós estávamos, inclusive, falando sobre isso aqui. Seu Geraldo, você deu aulas por um período, foi vice-diretor, foi tesoureiro, foi diretor, e daí foi convidado para ser capelão de uma escola. Ou seja, capelão é um papel desenvolvido por um pastor. Ele cuida ali dos alunos. Como é que foi entrar nesse ministério pastoral? Como é que veio esse convite? Você falou que era um sonho seu. Como é que foi essa questão? Então, eu sempre comentei com as pessoas mais chegadas, e inclusive com esse meu último diretor da escola de Santo Amaro. Eu falei, pastor Hélio, eu estou na educação aqui, estou com você na tesouraria, mas o meu sonho era ser pastor. Eu acho que é o auge, né? Para mim é o top. É ser pastor, mas eu sei que eu nunca vou ser chamado. E ele tinha um certo relacionamento na mesa da associação, lá nas reuniões da nossa organização, e ele expôs isso para o presidente, pastor Ítalo Manzoli. E aquilo ficou guardado na manga. E no momento, em 1990, em dezembro, nós chamamos ali uma empresa de alimentação para nós fazermos a confraternização de final de ano. Nós estávamos ali degustando e comendo, participando, nos alegrando ali final de ano. De repente o diretor me chama, fala, ó, vem aqui na minha sala. Falei, nossa, vou levar uma bronca, né? Já pensou que tinha feito alguma coisa de errado? Aí cheguei na sala dele, ele estava com lágrimas nos olhos. Ele falou para mim, olha, você foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei até hoje, e eu te indiquei para a mesa, e você acabou de ser chamado para o pastorado. Nossa, é emocionante mesmo, seu Geraldo. O sonho estava se tornando realidade. Falei para ele, eu não acredito. Ele falou, é verdade. Falei, tá bom, se isso é verdade, não é sonho, né? Aí ele orou comigo e falou, olha, fica mais uns 15 dias comigo, depois você já está livre para ir para lá, para as novas atividades. Aí oramos, eu saí dali como se eu estivesse levitando. Aí liguei para minha esposa em seguida, falei para ela, eu tenho um negócio para contar, que é coisa assim, que eu estou explodindo por dentro, mas eu não posso te contar. Porque o Departamental de Educação me ligou em seguida e falou para mim, você não pode falar para ninguém ainda. Eu falei, você vai me matar, rapaz. Uma alegria dessa não poder extravasar, né, seu Geraldo? Aí sabe o que meus filhos falaram para minha esposa do outro lado do telefone? Papai foi chamado para ser pastor. Olha só, o Espírito Santo impressionou ali a mente dele. Não acredito. Aí não teve jeito e foi tudo tranquilo. Dali eu recebi, aí nós entramos em férias, eu fui para a praia, e minha esposa e uma amiga nossa, de família. Ficamos lá uma semana e eu fiquei de ler o livro Serviço Cristão para preparar uma semana de oração para os funcionários da escola, que é uma semana prévia antes do início das aulas. E eu degustei ali o livro, preparei 7 palestras e no último dia nós fomos lá para despedir, né, na água lá para dar uns mergulhos. E essa senhora amiga da minha esposa, que estava na praia e eu lá na água, ela falou assim, eu estou achando ele muito alegre, vai acontecer alguma coisa com ele. Nossa.
É. Aí minha esposa falou, não vai acontecer nada com ele não, é porque ele é o sonho dele, ele está parecendo uma criança. E foi aí que nós voltamos para São Paulo e eu comecei minhas atividades na escola. Trabalhei apenas um dia como pastor. Para mim era algo assim que não Foi estava logo no acontecendo. início do ministério pastoral como capelão que aconteceu o acidente? Foi no segundo dia de aulas. No segundo dia em de aulas. 2001. O senhor estava ali se apresentando para os pais, porque ia começar como capelão. Então, E uma caixa de som caiu em cima da sua cabeça? foi assim, ó. Eu terminei o culto com os funcionários, antes do início das aulas, e até me atrasei um pouquinho, porque algum quer me conhecer e tal. E o diretor do microfone, ele falou, Pastor Geraldo, no pátio, os pais estão te aguardando. Os pais, principalmente dos pequenininhos, que quer conhecer a gente e tal. Sim. E eu entrei no pátio e comecei a cantar com os aluninhos. É uma praxe nossa, né? Comecei a cantar. Quando eu comecei a cantar, eu lembro que eu falei para uma pequenininha de 7 aninhos, falei, Benzinho, fica mais para cá, para o papai e a mamãe te ver, né? A hora que eu falei isso, eu não vi mais nada. Uma caixa de som de 60 quilos caiu aqui do lado direito, estampou aqui a pele, né? E aí eu caí, não vi mais nada. E aí você foi levado para o hospital? O pessoal foi muito carinhoso, porém, assim, não foi outro milagre de Deus, que eu com certeza eu tenho certeza. Eles me pegaram, não deveriam ter me pego, né? Para o diretor eu tinha falecido, para os funcionários também, porque ligaram para minha esposa e falaram para ela vir de táxi, que tinha acontecido um acidente comigo. E a minha esposa conta que ela e meus 3 filhos, eles estavam em férias ainda do colégio interno, e eles vieram mudos no táxi e já foram direto para o Hospital Family, porque os funcionários, ex-alunos meus inclusive, que trabalham já na escola, eles me pegaram, me colocaram em um carro e me levaram para o hospital mais próximo ali. E lá no hospital o senhor teve um diagnóstico e foi falado que possivelmente o senhor não voltaria mais a andar. Teve lesões nas vértebras? E isso foi já no Hospital Adventista após a minha cirurgia, né? Mas aí meus filhos vieram no Hospital Family, uma das minhas filhas não conseguiu entrar, e eu até ali não tinha percebido nenhuma dificuldade. Mas quando uma das minhas filhas entrou, ela falou, pai, sua perna caiu. Falei, filha, como assim? Aí naquela hora eu tentei me mexer e não consegui mais. Aí meu corpo todo pesado, do pescoço para baixo, parecia que tinha caído uma geladeira, um cofre em cima de mim. Falei, nossa, que estranho. Aí eu falei só para o meu filho, quando entrou, eu falei, filho, tira minha roupa, minha camisa, estou asfixiado. E a partir dali eu fui para a UTI móvel, para o Hospital Adventista, e aí a cirurgia ocorreu às 10h30 da noite. Um verso da Bíblia foi muito crucial para você no momento da recuperação. Muito. Que verso é esse e o que ele significou, o que ele fez na sua vida no momento pós-cirúrgico ali? Olha, é uma experiência assim que Deus também me deu de presente, porque nós sempre falamos assim, a palavra de Deus é viva, eficaz e muitas vezes não passa de teoria, né? Mas naquele momento que eu estava ali tetraplégico, eu até pedi para Deus, falei, mas tantas pessoas contam de experiências que um anjo apareceu, que viu Jesus, se o senhor achar que seja essa a minha experiência nesse momento, para eu contar depois, né? Queria que acontecesse. Nunca aconteceu nada. Mas de repente, quando me ligavam, ligava algum filho meu, eu abria a boca a chorar. Não é que eu tinha tristeza pelo fato de eu estar naquela situação, mas é porque eu sempre fui muito protetor com meus filhos. E eu pensava assim, eu nessa cama, acontecer alguma coisa com meus filhos, eu não posso fazer nada, aquilo me dava um desespero tremendo. E eu aí sempre tive em mente Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E eu falei, Deus querido, o Senhor me chamou para ser pastor e agora eu estou aqui, mas eu vou te servir, porque o Senhor conservou a minha cabeça está boa. Então eu vou servir ao Senhor nem que seja numa maca. Eu vou contar onde eu estiver, que eu vou contar esse milagre que o Senhor fez na minha vida. E eu não estou triste. O único momento que eu ficava triste é quando um filho meu me ligava. Não sei se é algo divino mesmo, a ligação de pai com filho, né? Essa falta de poder protegê-los, isso me deixava muito magoado, muito triste, todas as noites. Mas aí vinha na minha cabeça, Romanos 8:28. Falei, se o Senhor me chamou, eu confio que eu vou... O que restou na minha vida, no meu físico, eu vou continuar usando para a honra e glória do Senhor. E eu
não o culpo de forma alguma, e quem sou eu para fazê-lo, né? Mas eu estou feliz porque estou com vida e estou consciente. Olha só. E como é que foi o momento de recuperação ali, o período, durou quanto tempo? Porque a gente vê o senhor hoje andando, caminhando aqui, e não imaginamos que aconteceu uma coisa dessa com o senhor. Exatamente. E no início foi bem complicado, né? O hospital, inclusive, comprou um aparelho chamado maca ortostática, cama ortostática. E uma das experiências lá é que eles me amarravam e iam subindo gradativamente para que eu começasse talvez a firmar. Depois que eu comecei a movimentar a perna, braço, né? E quando eles me levantavam, pela primeira vez quando eles me levantavam, eu desmaiei. De súbito assim, eu desmaiei. Eu não sei quanto tempo eu fiquei desmaiado, mas quando eu voltei estava todo mundo chorando. Sala cheia, eu chorando e eu dando risada. Foi um paradoxo ali. Mas eu dando risada e aí todo mundo chorando, meus filhos desesperados, minha esposa. Falei, gente, estou aqui, ó, vivão. E teve várias outras experiências. Teve uma noite lá que eu resolvi andar. Falei para Deus, eu vou andar, me ajuda. Mas era um peso muito grande assim no corpo e uma dor na coluna terrível. Mas eu, de madrugada, minha esposa, outra pessoa, que eu louvo a Deus por ela, ela ficou todos os dias comigo no hospital, deitada ali do lado, mal acomodada. Para poder te ajudar. Me ajudar em tudo. E aí, naquela madrugada, eu falei para Deus, eu vou andar. Aí eu dei um jeito, sei lá. E de repente eu fiquei assim, apoiado na maca. E a maca estava sem travar. Eu quase Perigo. caí. Aí de repente eu pedi para Deus, me segura. Aí minha esposa acordou e gritou. Ah! Ela gritou quando ela gritou, o que você está fazendo? Aí chamou a enfermeira e me colocaram de volta. E a partir dali eu criei coragem de fazer isso. Agora, seu Geraldo, o senhor perdeu sua esposa há pouco mais de 100 dias. Como é que tem sido viver esse luto e como é que é a fé, como é que Deus tem te ajudado? Olha, no momento mesmo do conhecimento da morte, toda essa separação aí, o chão abre e a gente vai partir pro emocional mesmo, né, pro humano, né? Uhum. Eu sou muito chorão, me acabei, até hoje não me conformo. E Deus tem preenchido. Se não fosse a confiança em Deus e também meus filhos, meus netos, amigos, irmãos de igreja, é tudo assim um berço, né, que Deus prepara, porque Ele conhece o futuro e as suas necessidades. É verdade. Eu vejo Deus me pegando no colo e esperando, olha, eu vou voltar aí, eu vou voltar, se crer nisso e nós vamos revê-la novamente, todos os nossos amados. É a esperança da volta de Cristo que me conforta, de verdade, com toda a sinceridade do meu coração. O retorno dele é breve e certo, a gente sabe disso, e o reencontro é certo também. Amém. Em breve, toda a família, né? Todos nós estaremos reunidos com Cristo Jesus no céu. Amém. Seu Geraldo, muito obrigado por ter compartilhado com a gente agradeço. A sua história. Agradeço. Firme e forte, ele faz exercício físico, mantém assim um corpo saudável, né? Que a gente entende que o corpo é o templo do Espírito Santo. E eu quero falar uma coisa aqui para você aí de casa. Deus fez um milagre na vida do seu Geraldo, viu? Ele teve a sua saúde restabelecida e quando Deus nos criou, Ele nos fez para ter saúde. Inclusive, Deus nos deu os 8 remédios na natureza para que a gente tenha mais saúde, muito mais saúde. E com a revista Esperança Máquina Humana, que está aqui nas minhas mãos, você vai conhecer esses remédios que vão te ajudar a prevenir e tratar muitas doenças. E você pode recebê-la de graça, viu? Aí na sua casa. É só você ligar para o número que aparece aí para você, 0 operadora 12 21 27 31 21. Ou, se você preferir, manda um WhatsApp para o número 12 982 44 44 49. Eu tenho certeza que esse material vai te ajudar a ter mais saúde, assim como a gente vê o seu Geraldo aqui, seguindo os princípios de saúde da igreja firme e forte. Muito obrigada. Eu que agradeço, Gabi. E um detalhe só que eu queria colocar. Eu disse para Deus todas as noites, o jeito que o Senhor me conservar, eu vou dizer aonde eu for chamado desse milagre, desse carinho, essa bondade na minha vida, apesar de ter passado por esse acidente. E eu estou aqui. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Eu jamais imaginaria que eu estaria aqui, porque em todas as igrejas que eu prego, eu incluo no meu sermão essa bênção, que é o milagre, foi o meu acidente. Meu acidente para mim foi benéfico, porque Romanos 8, 28,
cumpriu-se na minha vida e tem se cumprido cada dia. Amém. Obrigado pelo convite. A gente que agradece. Obrigado, Gabi. E a você aí de casa, uma ótima noite. A gente se encontra no próximo Identidade. Tchau, tchau.